Nessa semana, o Jornal da Serra entrevistou o pastor Israel Caldas. Ele é presidente do campo da Assembleia de Deus em Currais Novos e também faz parte da mesa diretora da EADERN no estado. Nessa entrevista, o jornalista Eliabe Alves perguntou sobre diversos assuntos, do interesse dos que fazem parte dessa centenária igreja. O senhor que é presidente aqui do campo de Currais Novos, eclesiástico, e também da mesa diretora das Assembleias de Deus do Estado, o senhor acha que precisa ter um avanço ou uma melhora em relação à forma de escolha de pastores para as cidades? Porque assim, de repente aparece um cidadão, começa a ser visitado por outros pastores e diz assim: Deus me mandou para cá, mas só que o membro aqui local não sabe como se deu a negociação ou a escolha dele lá em Natal. E outra, por que a Assembleia de Deus não coloca um breviário entre essa questão? Reconhecer que o irmão é um vocacionado para o ministério pastoral e de repente ela reconhece que o irmão começa a dirigir o campo, mas não é ordenado pastor logo. Por que não ter assim um período menor, por exemplo, 5 anos? Se ele, digamos, fez teologia, foi reconhecido que ele tem vocação mesmo, porque não ordenar logo? Porque a gente vê pastores aí com presbítero com ação pastoral a essa altura do século XXI. O que é que o senhor acha? Na verdade é que a Igreja do Senhor, ela começou a se aprofundar num sistema democrático, porque a Igreja, ela não deve funcionar de uma forma democrática, eu quero que os irmãos me entendam, dentro de uma visão espiritual. A Igreja deveria ser teocrática. A escolha deveria ser como nos tempos antigos. A escolha deveria ser uma chamada de Deus, escolha de Deus. Antigamente o pastor não era eleito pastor, o presidente ou pastor daquilo, não. Simplesmente Deus levantava um líder e aquele líder ele revelava quem seria, como seria. Isso daí era isento de qualquer questionamento. Mas aí a coisa começou a se modernizar, aí agora querem fazer eleição, querem fazer escolha, mas mesmo assim a escolha para o campo, de pastores para o campo, ainda acontece da forma mais democrática possível. Não é uma coisa imposta, é algo que tem a mão de Deus. É claro que Deus trabalha com o homem, tá certo? Se Deus não trabalhasse com ele, ele poderia botar anjos, mas ele trabalha com o homem, ele usa o homem. Então eu ainda vejo que a nossa igreja ela ainda funciona bem no tocante à designação de pastores para o campo, pessoas que estão às vezes que não foi ordenada, porque nós temos algumas normas que devem ser cumpridas, temos alguns critérios, porque a própria Bíblia tem critérios. Não é pegar uma pessoa e dizer você vai ser pastor, vai ser presbítero, não. Existem alguns critérios. A Bíblia diz que tem que ser uma pessoa casada, tem que ser marido de uma mulher, tem que ser uma pessoa que saiba criar filhos no temor do Senhor, tem que ser uma pessoa que saiba administrar. Tudo isso são critérios que a Bíblia tem. Então, utilizando esses critérios, a igreja também organizou os seus critérios com esse respaldo para poder escolher e para poder enviar. E eu creio que esta forma da igreja trabalhar ainda é muito boa e tem a aprovação de Deus. Entendo que a igreja, a princípio, como uma igreja que tem a visão, o foco missionário, ela visou o ID de Jesus, a evangelização, ganhar almas, aumentar o reino de Deus, né? Por isso que eu acho que ela não se preocupou ao longo do tempo com essas coisas assim meio burocráticas, administrativas, e depois foi adquirindo esse caráter e tal. E então o senhor acha que nesse sentido, esse período assim de probatório para a direção da igreja ver se a pessoa tem as características para o campo, não precisava ser menor ou ter um tempo estipulado, por exemplo, 5 anos? Eu acho que o tempo é até pouco, porque se a gente for para a Bíblia, você vai ver que Davi ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas ele só veio assumir o reinado depois de quase 15 anos, só quando ele tinha 30 anos de idade.
Ou seja, todo esse período, quer queira, quer não, foi um período probatório, entendeu? Então, às vezes há necessidade desse período. Você não pode pegar alguém de imediato e jogar na frente de uma igreja. Você não pode pegar alguém e imediatamente mandar para um campo, mandar para fora do país, porque você pode, com isso, causar um prejuízo ao Deus. E nós temos muitos exemplos disso. Tem pessoas que se colocam à disposição, vão, às vezes não passam um ano, às vezes não passam meses, entendeu? Então, há um desgaste de todas as maneiras, tanto desgaste financeiro, como desgaste eclesiástico na própria igreja. Ele vai e deixa um problema lá para ser resolvido. Então, por isso, eu acho importantíssimo esse período. E quando você fala de 5 anos, isso daí é um período que foi estabelecido por uma comissão para consagrações, com um período mínimo. Se achou que pode pegar uma pessoa e consagrá-la de imediato. Então, esse tempo é justamente o que você falou de probatório. É um tempo que eles esperam. Uma das coisas que são essenciais na vida do obreiro é saber esperar. Na sua visão, assim, como pastor e como líder, né, de campo e da diretoria estadual, o senhor não acha que quando o membro, o ingresso na igreja está prestes a se tornar membro, antes do batismo, naquele período discipulado, não seria interessante que a igreja desde já disponibilizasse um manual com as regras de usos e costumes, né? Porque é interessante a pessoa, o indivíduo, entrar numa instituição sabendo o que é que vai encontrar, né? Onde estará pisando, né? Em termos teológicos, né? Em termos doutrinários. Então, não seria interessante a pessoa receber, a igreja se preocupar com isso daí, receber o regulamento, ou o estatuto da igreja, para ter aquele documental na mão, porque assim, a igreja aí já se isentaria de, por exemplo, correr e sofrer processos judiciais, porque alguém poderia argumentar, não, me constrangeram a obedecer algo que eu não tinha conhecimento, não tinha documento, vi falar, o pastor comentou no púlpito. Você tem toda a razão. E eu quero dizer para você que consta no Estatuto da Igreja uma norma que a pessoa, para se batizar, ela deve ter em mãos o Estatuto da Igreja. Olha aí, porque com o Estatuto, ela vai tomar conhecimento de todos os deveres do membro da Igreja. E ele vai tomar aquele Estatuto, ele vai ler, vai estudar, e aí depois ele vai tomar a sua decisão. Se ele acha que tem condição de cumprir, se ele está de acordo. Se não tiver, não há problema nenhum de não se batizar, porque isso é tudo feito de uma maneira voluntária, isso não é imposta. Então, isso que você fala já existe. O Estatuto da Igreja determina que todas as pessoas que vão ser membros da igreja, que seja por meio de batismo, ou seja, ou sendo recebida de outra igreja, ela deve ter em suas mãos o Estatuto para depois declarar se está de acordo ou não, se quer ficar ou não. Mas o senhor acha que as igrejas nos bairros e nos interiores cumprem isso aí? Entrega o estatuto a cada Aí é um outro pessoa. problema que tem que ser resolvido, porque os pastores devem atentar para isso. Porque é um facilitador para ele, tá certo? A partir do momento que ele entrega um estatuto a um pretenso membro, ele também está se isentando da responsabilidade, dizendo, não, eu fui batizado porque o irmão falou que eu tinha que ser, porque ele mandou, porque ele pediu. Não, você se batizou porque você quis, você tem um estatuto, tem as normas, as regras, você conheceu, e se você se batizou é porque você concordou. Então eu acho, você tem razão em dizer que existem igrejas que isso não acontece. Por quê? Por falta, talvez, de interesse ou de conhecimento de alguns obreiros que nós temos. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil se notabilizou como uma igreja que valoriza ou focaliza o ensino cristão. E, nesse sentido, ela hoje dispõe da maior editora cristã da nação também. E, sob essa perspectiva de ensino, há uma coisa que precisa ser, ao meu ver, esclarecido
talvez melhorada, que é a questão do material didático. Vejamos, aqui é uma escola municipal, logo ali temos a escola estadual. O governo remunera os professores, mas só que o material didático é grátis, fruto dos impostos dos cidadãos. Na igreja, os professores são voluntários. Agora o estranho é que tem que comprar o material didático, a lição. Você não acha que, pelo menos para os professores, as lições deviam ser gratuitas, já que eles são voluntários? Bom, isso aí depende da visão de cada um, tá certo? Eu acho que se você se dedica a um trabalho na igreja, tudo que você faz na igreja, qualquer investimento que você faz na igreja, está fazendo para a obra do Senhor. Você está falando de voluntariado, é verdade, as pessoas são voluntários. E eles ainda se habilitam a adquirir o material para ministrar aulas. Isso faz parte do bojo, da obra, do trabalho que eles dedicam ao Senhor. Com relação à nossa casa publicadora, certo? Ela tem um material, ela é uma das mais importantes casas que publica livros no Brasil, mas ela tem N responsabilidades. Às vezes a gente olha assim para coisa, não, mas entra tanto dinheiro no Brasil, por que há tanto problema na educação? Na verdade existe o problema de desvio, etc, etc, mas a gente tem que avaliar no contexto geral de que o dinheiro que entra no Brasil não é só para a educação. Existem muitas áreas que necessitam daquele dinheiro. Estou dizendo isso assim para a gente entender como é que funciona o lado evangélico. Então, a casa publicadora, ela realmente tem um lucro muito grande, mas existem muitas áreas de investimento. Não, nós temos igrejas, tem muitas igrejas que distribuem, não somente para professores, eles têm alunos que não têm condição, existem muitas igrejas. Mas você fez uma pergunta assim dentro de uma mais geral, né? Mais geral, mas existem igrejas que fazem isso com o professor. Há um projeto em curso da construção de uma nova sede para Currais Novos, um novo templo, né? Fala um pouco a respeito desta obra, a que pé anda esse projeto. Essa é uma das maiores preocupações que eu tenho. Eu assumi a igreja de Currais Novos e uma cidade como Currais Novos, com cerca de quase 50 mil habitantes, e tem um templo que não condiz com a cidade onde esse templo está. Então essa preocupação, desde o momento que assumimos, ela brotou dentro do meu coração e começamos a procurar terrenos onde nós pudéssemos adquirir para construir um grande templo. Encontramos dificuldades pela especulação, os preços são altíssimos, acima do valor real, do valor venal, e não encontrando assim uma possibilidade, já veio um outro pensamento no nosso coração. Surgiu no nosso coração um desejo de utilizar o que já temos. No próprio templo que já existe, lá tem o templo, tem uma casa pastoral ao lado, e veio o pensamento em nosso coração de demolirmos o templo, a casa pastoral, para ver se ali naquele terreno a gente constrói um templo maior que possa congregar um número maior de pessoas, talvez até dobrar o número. Estamos com esse pensamento muito forte, inclusive já mandamos um engenheiro preparar um projeto para apresentar à igreja. Mesmo assim, eu ainda vejo um outro problema muito grande ali. É o que nós temos, mas o local é péssimo ali para as pessoas chegarem, para estacionamento. Existe uma feira que funciona ali, está uma desorganização tremenda. O prefeito ia fazer uma obra e parou, o prefeito que saiu. Pouco iluminado também. Pouco iluminado, então tem esse grande número de problemas. E nós estamos orando. Há risco de violência ali para quem frequenta o templo. E nós estamos orando ao Senhor, para o Senhor nos dar um norte, uma direção, ser ali mesmo, se Deus vai abrir uma porta, quando a gente adquire um terreno grande. Mas o nosso pensamento é construir um grande templo em Currais Novos. A igreja de Currais Novos, naturalmente, ela não teria condições de enviar uma família missionária nesse momento, entendeu? E mesmo assim, Deus colocou esse projeto muito forte no nosso coração, nós abraçamos, estamos com a ajuda de Parelhas em parceria e
praticamente já está tudo acertado, a família já deve estar sendo enviada já a partir do mês de julho. Também nós nos preocupamos com as famílias, pretendemos fazer trabalho para casais, seminários para a família, seminários de missões, capacitação de professores. Então, nós temos... Superintendente de escolas bíblicas, né? Da mesma maneira. Nós temos assim uma visão muito grande a respeito da obra do Senhor. Temos alguma dificuldade, porque não é nossa de agora, é de material humano. Precisamos de obreiros. Nós queremos avançar naquela cidade. Eu estou há um ano lá, agora que eu consegui abrir mais uma congregação. Nós temos muito poucas congregações na cidade. Uma cidade com quase 50 mil habitantes, com 5 congregações. Agora eu abri mais uma, 6. Pretendia abrir mais umas 2, mas não tenho material humano para colocar. E nós estamos orando, mas estamos crendo que o Senhor da Seara vai levantar muitos obreiros e cremos que Deus vai nos ajudar e vamos realizar um bom trabalho para o Senhor naquela cidade e nesse campo eclesiástico. Pastor, para encerrar aqui, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os 500 anos que em 2017 está completando essa data, 500 anos da Reforma Protestante, e deixar suas considerações finais para os leitores, os irmãos, os cristãos de um modo geral. Bom, com relação a uma reforma protestante, nós louvamos a Deus por essa reforma, né? Porque a igreja do Senhor, ela vinha caminhando muito bem, de repente ela saiu dos trilhos, foi para uma direção completamente errada, e Deus levanta um homem chamado Lutero, depois de tantos outros já tinham sacrificado a sua própria vida, né? O último que sacrificou-se, que foi queimado, foi Rus, que quer dizer ganso, né? E ele tem uma frase muito interessante, que quando iam jogá-lo na fogueira, vocês agora estão matando um ganso, mas Deus vai levantar ele falou um cisne, e ele vai... Ou a fênix, né, que ressurge das cinzas. Mas não foi fênix que ele falou. E resultado, e Deus levanta Lutero, e Lutero faz a reforma protestante. É claro que teve no início, no princípio, teve seus pontos negativos, mas no geral foi a maior bênção para a igreja, que a reforma protestante trouxe a igreja do Senhor novamente para os trilhos, ainda que a igreja antiga continuou lá no lugar dela, mas a igreja do Senhor voltou para os trilhos, tá? E hoje nós somos o que somos, porque Deus levantou aquele homem com coragem para fixar aquelas teses lá na catedral, sem temer as autoridades da época. E nós louvamos a Deus pela vida de Lutero e de tantos outros que lutaram para que nós chegássemos aonde estamos hoje. E eu quero deixar para os nossos telespectadores aí, quero deixar uma mensagem de esperança, de saber que a igreja continua atuante, que devemos continuar confiando no Senhor, ainda que nós temos visto tantos contratempos, tantas adversidades, tantas coisas que o inimigo tem levantado para desestimular o crente, até dentro da própria igreja, pessoas que levantam e começam a praticar heresia, a proceder de maneira que não condiz com a Bíblia, mas a igreja do Senhor continua firme, triunfante, aguardando o Senhor para arrebatá-la, e nós vamos subir com o Senhor para morar com Ele no céu eternamente. Então, que fiquemos na presença de Deus, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, pela oportunidade de conversar conosco.